Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI das enchentes chega ao fim com a proposta de indiciamento do prefeito Marcelo Crivella. As pessoas não morreram porque choveu. As pessoas morreram porque as chuvas torrenciais encontraram uma cidade despreparada. CPI dos camarotes também apresenta o relatório final. A Prefeitura e a própria Rio Tour precisam rever seus passos na hora de licitar os camarotes, na hora de efetuar o contrato com a Liesa. E comissão especial do BRT flagra irregularidades em estações da Zona Oeste. Um dos compromissos assumidos seria o restabelecimento de toda essa parte do BRT, da Cesário de Mello, para que ela pudesse retornar, voltar a funcionar. E agora, simplesmente, o que a gente constata aqui é que não tem qualquer sinal de intervenção pública ou por parte do consórcio para restabelecer essa estação. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da CPI das enchentes. Os trabalhos chegaram ao fim após quase 6 meses de audiências. O relatório final propõe o indiciamento de 5 pessoas, entre elas o prefeito Marcelo Crivella. A sessão começou com 1 minuto de silêncio pelos mortos nos temporais do início de 2019. Depois de 203 dias, o trabalho da comissão chega ao fim. Por aqui passaram vários nomes do primeiro escalão do Executivo Carioca. 17 órgãos foram ouvidos nas 27 sessões. Os parlamentares receberam e analisaram cerca de 40 mil páginas de documentos. Os integrantes da CPI das enchentes apontam um suposto caos administrativo na prefeitura como a principal causa dos problemas provocados pelas enchentes. Para eles, órgãos essenciais trabalham de forma desarticulada. Para o presidente da CPI, houve um desmonte da rede de proteção socioambiental no município do Rio, o que pode trazer problemas ainda mais graves no ano que vem. Se o frágil sistema de proteção socioambiental que existia na cidade está sendo desmontado, as pessoas estão vulneráveis, estão muito mais expostas aos riscos de novos eventos climáticos extremos. O relatório de 500 páginas aponta indícios de formação de cartel na contratação de obras emergenciais. Para a CPI, as empresas atuaram de forma parecida. Além de não ter sido publicado no prazo os contratos, quando a gente identifica as propostas que foram apresentadas pela Prefeitura, há primeiro indício de que houve combinação de preços, porque os preços são muito semelhantes, os descontos são muito pequenos. Ora uma empresa dá o desconto, a outra não dá, depois há um revezamento. E nós encontramos documentos idênticos sendo emitidos por empresas diferentes, com os mesmos erros de grafia, com os mesmos erros gramaticais. Os vereadores sugerem 105 mudanças para que a cidade possa enfrentar as chuvas daqui para frente, num período em que o planeta passa por mudanças climáticas e os temporais, segundo os especialistas, ficarão mais fortes e mais frequentes. É preciso estender o sistema de alerta e alarme para outras regiões da cidade. É preciso fazer um mapeamento dos riscos hidrológicos da cidade. É preciso fazer a revisão do plano de saneamento ambiental, que já está atrasado há tanto tempo. Há recomendações, inclusive,
inclusive, para que o Ministério Público nos ajude nesse processo, a forçar a Prefeitura a fazer algumas coisas. Há recomendações ao Tribunal de Contas, à Câmara Federal dos Deputados, à Câmara Legislativa Municipal, há recomendações para todos os lados para que a gente possa melhorar a capacidade da cidade do Rio de Janeiro e enfrentar os eventos climáticos extremos para que a gente possa evitar as mortes e o desastre. O relatório da CPI responsabiliza diretamente 5 autoridades municipais pelos problemas causados pelas enchentes. O prefeito Marcelo Crivella, o secretário de Infraestrutura, Habitação e Conservação, Sebastião Bruno, o secretário de Ordem Pública, Paulo César Amêndola, o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Edson Tavares da Silva, e o coordenador executivo da Defesa Civil, Rodrigo Bissoli. Foram indiciadas porque as ações delas resultaram na morte de 17 pessoas na nossa cidade. As pessoas não morreram porque choveu. As pessoas morreram porque as chuvas torrenciais encontraram uma cidade despreparada. Dos 6 integrantes da CPI, 2 não compareceram à última sessão. O relatório foi votado e aprovado pelos 4 presentes. As vereadoras Tereza Berger e Rosa Fernandes elogiaram a qualidade do trabalho. A parte didática do relatório, de apresentação, tem assim o meu respeito, porque simplifica de uma forma boa de se entender. Eu acho que nós tivemos assim a oportunidade de conhecer mais profundamente os problemas da nossa cidade. E quando a gente fala em prevenção a enchentes, nós sabemos que esta prevenção ela abrange inúmeras secretarias, inúmeros setores da prefeitura. Os vereadores têm mais 45 dias para fazer alterações no relatório e depois remeter ao Ministério Público, que pode ou não acatar as sugestões dos vereadores, como o indiciamento das autoridades municipais citadas. Os integrantes da CPI vão sugerir a criação de uma comissão especial para acompanhar as recomendações feitas no relatório, aprovado nesta quinta-feira. O grande objetivo dessa CPI era fazer um diagnóstico da situação e apresentar recomendações. Mas nós também não podemos fugir à nossa responsabilidade de enviar para o Ministério Público os indícios de crimes comuns, de crimes de responsabilidade que nós identificamos. E outra CPI também chegou ao fim nessa quinta-feira. A CPI foi instalada em abril com o objetivo de investigar as denúncias de suposto favorecimento nos leilões de camarotes da Prefeitura na Sapucaí no Carnaval deste ano. Foram 14 audiências e 5 reuniões. Nessa quinta-feira foi apresentado o relatório final. Nós dividimos, na realidade, em 2 pontos. Um, constatar todos os equívocos que foram cometidos no processo de venda dos camarotes, tanto da Prefeitura quanto da Rio Tour. A total falta de transparência, foram camarotes levados muito em cima do ato, inclusive da Rio Tour, na véspera, o que causou, obviamente, uma diminuição gigantesca dos valores que poderiam ter sido arrecadados. Então, apontamos também todas as contradições daqueles que participaram, das empresas que participaram dos processos, mostrando que havia, assim, eles já se conheciam. O que chamou a atenção foram exatamente as contradições entre os depoimentos, o processo de chegada ao leilão, a forma, não como o leilão foi feito, mas a inter-relação entre as pessoas que participaram do leilão, os relatos, os depoimentos dos contatos, dos telefonemas, enfim, é extremamente perigoso quando há um emaranhado de informações e contradições num relato daquilo que é a coisa pública. O relatório final deverá ser encaminhado ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A Prefeitura e a própria Rio Tour precisam rever seus passos na hora de licitar os camarotes, na hora de efetuar o contrato com a Liesa, definido com clareza e com tempo suficiente de divulgação para que esse processo seja democrático e transparente. Os próximos passos serão encaminhar não só o Ministério Público, que esteve presente desde o início da instalação, e fizemos o encaminhamento de todas as atas conforme solicitação, e estamos encaminhando agora o relatório final
Claro que com um pouco mais de demora, porque foi um trabalho muito bem elaborado, com muitos anexos, com muitas análises de contradições das próprias oitivas para o Tribunal de Contas e também para o município do Rio, a Prefeitura do Rio, para que tenha alguns cuidados para não cometerem equívocos como ocorreram a partir das denúncias que chegaram. A ideia é que os camarotes eles sejam utilizados pelas autoridades públicas para, de fato, atrair investidores interessados na nossa grande festa, que é o Carnaval. Ou seja, que isso possa ser um elemento para alavancar a economia local, de valorizar e que a pessoa, né, a figura do prefeito, ela possa ser o grande anfitrião dessa festa, que é a festa mais importante da nossa cidade, né, conhecida em todo o mundo. Projeto de lei cria programa de prevenção à violência contra educadores e um disque denúncia contra agressões. Parlamentares da cidade de Guangzhou, na China, visitam a Câmara do Rio. Secretário especial da Prefeitura, Ailton Cardoso da Silva, é ouvido pelos vereadores na CPI das enchentes. Secretário especial da Prefeitura, Ailton Cardoso da Silva, é ouvido pelos vereadores da CPI das enchentes. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao jornalista e pesquisador da cultura afro-brasileira, Paulo Guerreiro Braga, conhecido como Pai Paulo de Oxalá. E você vai ver no próximo bloco. Comissão especial do BRT realiza vistoria em estações da Zona Oeste. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. Ônibus em más condições de conservação, estações superlotadas e muitas reclamações de usuários. Esse foi o resultado de uma vistoria feita pela Comissão Especial do BRT em várias estações do sistema. A Comissão Especial do BRT vistoriou as estações Pingo d'Água, Mato Alto, Magarça, Recreio e Alvorada. As estações fazem parte do percurso da Transoeste, a mais precária do sistema. Logo na primeira parada, os integrantes da comissão tiveram dificuldades para entrar na estação Pingo d'Água, em Pedra de Guaratiba. A comissão ela enviou todos os ofícios necessários ao presidente do consórcio, informando que nós estaríamos hoje aqui fazendo essa fiscalização, né? Independente disso, por lei, o vereador ele tem competência de adentrar qualquer órgão público municipal, né, para poder fiscalizar, exercer o nosso papel, que é também um papel fiscalizador, e a gente está encontrando uma certa dificuldade de poder entrar agora aqui, resistência, para poder entrar e conversar com as pessoas e ver se as coisas realmente estão funcionando. Eu espero que não demore muito tempo e vamos aguardar aí o desdobramento desse impasse. Os integrantes da comissão encontraram descaso, abandono. O que a senhora acha dos serviços que são prestados? Tem comentários péssimos. Péssimo, péssimo, péssimo. A maioria não tem ar-condicionado, né? Quebra no meio do caminho, precário. Ônibus em más condições de conservação e superlotados. Estações fechadas. A qualidade dos ônibus, né? São todos quebrados, sem ar, super cheio. Para entrar é horrível, não tem organização. Péssimo estado em questão de tudo, né? De segurança, os ônibus também em péssimo estado. Entra quem quer, não precisa pagar, né? E até uma falta de respeito para quem trabalha e quem paga a passagem, né? Massacre é a palavra. Porque a gente sabe que a quantidade de pessoas praticamente dobrou. A gente tem um contingente muito grande agora, devido à quantidade de conjuntos habitacionais que a gente tem aqui, e o BRT continua encolhendo. Até as vias por onde trafegam os BRTs oferecem perigo para a parte dos 400 mil usuários que utilizam esse tipo de transporte diariamente na cidade. O mais importante aqui foi verificar que, na realidade, não há nenhum sinal de progresso, né? Ou seja, um dos compromissos assumidos seria o reestabelecimento, né, de toda essa parte do BRT, da Cesário de Mello, para que ela pudesse retornar, voltar a funcionar. E agora, simplesmente, o que a gente constata aqui é que não tem qualquer sinal
de intervenção pública ou por parte do consórcio para restabelecer essa estação. Então, o abandono dessas e as demais estações desse trecho já era muito conhecido, só que a diferença é que, passado então a intervenção, um dos itens nem inicia, né, o que aquilo foi prometido. Todas as estações da Avenida Cesário de Mello se encontram nesse estado que vocês podem observar aqui hoje, né? E o que tinha ficado acordado no fim da intervenção é que o consórcio Santa Cruz faria investimentos, né, para poder recuperar essas estações e voltar o funcionamento do BRT na Cesário de Mello, que é de grande importância para a população dessa região, nesse trecho aqui de Santa Cruz até Campo Grande. A comissão se reuniu ainda com representantes do BRT para pedir explicações sobre o porquê, após a intervenção que identificou problemas no sistema, algumas estações ainda se encontram caóticas. Luiz Carlos Martins ainda acrescentou que para a troca do piso por placas de concreto será preciso licitação da prefeitura para que a obra seja executada. Já os ônibus que foram recuperados estão sendo devolvidos à população. Nós estamos trabalhando, né, com esses ônibus, já devolvemos 14 ônibus à população. No próxima semana vamos devolver mais 10, tá? Dos ônibus que foram detectados, sendo que alguns são irrecuperáveis. O que eu falo de irrecuperável? Foram os ônibus que pegaram fogo, né, por motivos além da nossa vontade. Esses ônibus nós vamos comprar novos ônibus e reinseri-los no sistema BRT. A final da Copa Libertadores de 2020 será disputada no Maracanã. A final está marcada para um sábado, dia 21 de novembro. O Maracanã vai comemorar em 2020 70 anos. O anúncio do palco da decisão da Libertadores foi feito em Assunção, numa solenidade que contou com a presença do governador Wilson Witzel. Que nós vencemos. Seremos a sede da final da Libertadores de 2020. Então, juntamente aqui com o presidente Rogério Caboclo, da CBF, quero agradecer o empenho da CBF de mostrar o Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro poder ter tido essa oportunidade. É isso aí. A televisão brasileira está de luto. A morte de Maurício Sherman, aos 88 anos, simboliza o fim de uma geração que privilegiou o entretenimento e o humor. Ex-diretor da Rede Globo, Maurício Sherman dirigiu o Fantástico e programas que marcaram época, como Chico Anísio Show, Faça Humor e Não Faça Guerra e Zorra Total. Comandou o Domingão do Faustão nos primeiros anos e trabalhou em peças teatrais de sucesso, A Pequena Notável e Evita, nas décadas de 70 e 80. Entre idas e vindas na Rede Globo, passou pela Excelsior, Manchete e Tupi. Foi o responsável por descobrir e lançar as modelos Xuxa e Angélica como apresentadoras. Em homenagem a Maurício Sherman, a Rio TV Câmara vai reprisar a entrevista concedida à nossa reportagem em setembro de 2015. A exibição vai acontecer logo após esta edição do Câmara Rio Notícias. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.